Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Eu continuo meditando em Apocalipse capítulo 7, verso 10, hoje, o dia 22 de março, e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, a salvação pertence ao Cordeiro. Hoje eu gostaria de meditar com vocês em dois textos, Tito 3 e Efésios capítulo 2. Nesses dois textos nós vamos ver que a salvação é obra da graça de Deus. E nesses dois textos nós vamos ver que há uma passagem da morte para a vida quando nós recebemos a Cristo. Primeiro em Tito 3, verso 5, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Antes, então, de dizer que ele nos salvou, Paulo vai, nos dois textos, vai descrever a nossa condição. E eu gostaria de ler com vocês, então, como ele apresenta a condição do homem antes da salvação, em Efésios capítulo 2, 1 a 3. Vocês estavam mortos, ele diz aos Efésios, em suas transgressões, em seus pecados. Duas palavras aqui, transgressão e pecado. A palavra pecado quer dizer passar ao lado do alvo. E a palavra utilizada para transgressão quer dizer realmente transgressão. Ou seja, você entra na casa do vizinho sem ser chamado, sem conhecer o vizinho, você está em transgressão. O vizinho pode, inclusive, chamar a polícia, porque você está no lugar que você não deveria estar. Quando a pessoa está morta espiritualmente, ela passa ao lado da justiça de Deus e ela está em outro terreno que é aquele da justiça de Deus, nos quais vocês costumavam, ele diz aos Efésios, viver, quando seguiam a presente ordem, ou seja, o mundo deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui o espírito, esse príncipe do mundo aqui, é o príncipe de uma região de trevas, de uma região onde você não vê direito, não há muita luz, né? O príncipe dessa atmosfera que é assim cinza, não dá para ver direito o que está acontecendo. É assim que estávamos sem Cristo Jesus. E ele também vai dizer que os judeus também, ele dizia, nós também anteriormente vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Ele faz a mesma coisa quando ele escreve aos romanos, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, ele vai dizer, vocês os romanos, nós os judeus. Aqui ele está dizendo também, vocês pagãos, gentios, nós os judeus. Todos estávamos mortos, todos estávamos separados da graça de Deus, todos estávamos separados da justiça de Deus. Aí em Tito 3, assim também que em Efésios 2, nós vamos ter um mais. Tito 3, verso 4, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, que ele derramou sobre nós generosamente, ou seja, o amor e a bondade, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, aí ele vai dizer, ele nos regenerou. É o que a gente viu no verso 4. Ele nos regenerou. Ele nos colocou no banho do Espírito Santo. É isso que Paulo está chamando aqui de salvação. Ele vai fazer a mesma coisa em Efésios, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, bondade, sinônimo aqui de misericórdia, e amor, o ágape de Deus aqui, deu-nos vida com Cristo. Eu digo no meu curso de batismo, que eu faço aqui no País Basco, que esse com Cristo, essa preposição aqui, a ideia que eu tenho é de um bolo, quando você mistura trigo, chocolate, manteiga, leite, etc., e você mete tudo isso no forno, você vai tirar um bolo. Você e Cristo se tornaram como um bolo, uma única coisa. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 6 que você foi batizado na cruz de Cristo, você foi batizado no túmulo de Cristo, você foi batizado na ressurreição de Cristo, e em Efésios você foi batizado na ressurreição e na ascensão de Cristo. É o que ele está dizendo. Deu-nos vida com Cristo. É o que essa preposição aqui está junto com ressuscitar no grego. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Aqui, Deus se coloca em Cristo Jesus. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Deus também te coloca em Cristo quando Cristo sobe aos céus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação é o ato da graça de Deus. Você apenas recebe, mas não é você que faz coisa alguma. Cristo já fez tudo.
tudo está consumado. Eu gosto da tradução em inglês que diz it is finished, tudo está terminado. Realmente está tudo terminado. E você pode receber essa salvação, que nada mais é do que uma ressurreição do seu espírito que estava morto. É o que ele está dizendo aqui. Pois vocês são salvos pela graça, verso 8, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que não vem de vocês? A fé. Nem a graça, nem a fé. A graça é um presente que Deus te dá. A fé também, para que você possa receber a graça. Percebe que Deus te dá tudo na salvação. Você só tem que acolher, que aceitar. Não por obras, ele diz, mas para que ninguém se glorie. Não é pela obra, é pela graça. É por isso que em Efésios capítulo 1, do verso 3 a 14, 3 vezes Paulo vai dizer que a obra da redenção é para a glória de Deus. Claro, só assim que funciona. Se for para a sua glória, para a minha glória, não é nada, né? Porque a nossa glória é como a flor do campo, que está bonita de manhã e que de tarde seca. No verso 10 ele diz, porque somos criação de Deus. A salvação é uma nova criação, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticássemos. Percebem que na religião se diz, faça para ser salvo, só que não funciona, né? Aqui ele diz, porque você é salvo, você pode realizar as obras de Deus. Quem não é salvo não tem como realizar as obras de Deus, porque as obras de Deus são obras do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mora em alguém, como que essa pessoa vai realizar as obras de Deus? Deus não precisa de você. Deus te utiliza para que você possa viver na vida eterna e praticar as suas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe.